Bom, bom dia para os senhores. Bom, é um prazer contar com a presença dos senhores nesse seminário. Esse é o 51º Fórum de Debates do Projeto Brasil. Eu acho que é o terceiro ou quarto sobre tecnologia militar. Mas eu diria que é o primeiro onde a gente vê firmeza aí na questão da tecnologia militar. O Projeto Brasil se interessou pelo tema alguns anos atrás, aí, depois de algumas visitas que eu andei fazendo aí, alguns institutos militares, e me surpreendi com a tecnologia que existia, não apenas nos institutos militares, mas em empresas como a Vibras, aí, do seu Verde e tudo mais. E eu lembro na aeronáutica aqui um centro de certificação, onde qualquer tipo de produto que poderia ser, que fosse certificado lá, já entrava automaticamente naquela relação da OTAN. Em suma, um conjunto de ativos extraordinário aí, a questão da Marinha, o enriquecimento de urânio, né? Um conjunto de ativos extraordinário que passava despercebido para a opinião pública, de uma maneira geral, e para governos, né? Ainda aquela visão de militar é guerra, aquela história toda lá, um conjunto grande de preconceitos que acabava impedindo uma visão estratégica sobre o tema. E nós tivemos muito orgulho na época lá, que talvez acho que foi a primeira vez que esse tema entrou de forma mais ampla na imprensa, dando muita satisfação, porque o Projeto Brasil, a nossa ideia é essa, ter esses temas que são de ponto, que são efetivamente relevantes. Hoje em dia é um pouco difícil você encontrar cobertura de coisas relevantes na mídia. O Brasil ficou muito complexo para as páginas de jornais, né? E, a partir do levantamento desses dados, conseguir fazer com que a discussão se prolongue e tudo mais, né? Nós estamos estreando a semana que vem uma tecnologia nova aí no Projeto Brasil. Então, só para dar um quadro do que nós esperamos aí dessa reunião, quer dizer, dentro do Projeto Brasil tem a área de tecnologia militar. Esse novo sistema que está sendo implantado permite a montagem de comunidades de discussão. Nós já estamos em conversa com o Ministério de Ciência e Tecnologia. Vai ser montada uma comunidade de discussão do PAC da Inovação. Nós já acertamos com a Embrapa também a montagem de um grupo de discussão da Embrapa sobre política científica e tecnológica, porque ela já tem os sistemas dela para as pesquisas dela. E estamos também conversando com o pessoal da saúde. Por que isso aí? Porque o Brasil ele está num momento curioso. O Brasil está de pernas para o ar, né? O mundo está de pernas para o ar. Talvez seja o mais profundo processo de transformações da história. Eu acho que desde os anos 20 você não tem tanta mudança assim. E essa mudança que causa essa insegurança, essa radicalização, está todo mundo meio perdidão aqui. Um pouco que nem nos anos 20 também, quando você teve essas grandes transformações, né? Nós temos, de um lado, uma grande transformações tecnológicas, inclusive no âmbito da mídia, com o aparecimento, com a consolidação da internet, dos blogs. Nós temos mudanças sociais das mais expressivas, né, com classe D e E emergindo para o novo mercado, classe média sendo sufocada aí por tributação, partidos políticos. A gente tem uma legião, né? Tem 10 partidos políticos no PT, mais 10 no PSDB. Se você for comparar tudo lá, é um rolo. É um rolo. Nós temos... E o Brasil, dentro desse rolo todo, o Brasil ele é um país tão curioso que é nos períodos mais enrolados que começam a florescer as novas etapas. Eu lancei um livro no primeiro semestre chamado Os Cabeças de Planilha, mostrando os anos 80, aquele caos fantástico dos anos 80, parecia que nada dava certo. Você estava plantando lá ideias que nos anos seguintes seriam as chamadas ideias-força, né? Aquilo que o planejamento estratégico fala, com aquelas ideias que mudam o país, né? A questão da gestão, a questão do meio ambiente, a questão do Código de Defesa do Consumidor, a questão das políticas sociais. Hoje, você está em todo esse pepino aí, estagnação, 12, 14 anos, aí, o primeiro governo Fernando Henrique, segundo governo Fernando Henrique, o terceiro governo Fernando Henrique, conhecido como primeiro governo Lula, com nuances e mudanças, tudo, mas no meio de
aquele negócio, se andasse certo, o Brasil explodia, mas mesmo na inércia ele está avançando muito. As políticas sociais estão criando aí, embora ainda haja uma disparidade de renda grande, uma nova visão de mercado aí, e um ponto muito relevante, que pela primeira vez a questão da política internacional sai, e está começando devagarzinho, ainda está timidamente, do âmbito da Itamaraty, Forças Armadas, que sempre foram as que pensaram estrategicamente, e começa, ainda que timidamente, o Brasil a se pensar como potência. Então, essa questão da diplomacia, por exemplo, com a nova matriz energética, etanol, a bacia, esse novo campo que foi descoberto, tudo, para que o Brasil consiga dar um salto positivo em relação a isso aí, você vai ter que ter uma visão estratégica onde entra diplomacia comercial, diplomacia, entra a questão empresarial, entram estratégias concatenadas. Quer dizer, não tem mais que grupos isolados atuando como precursores, mas sem ter aquelas articulações maiores, né? E a política de defesa, as políticas estratégicas, essa tecnologia estratégica, para dar um cunho mais abrangente, ela passa a ser fundamental. Passa a ser fundamental por quê? Primeiro, como uma geradora de tecnologia de ponta, os spin-offs, e depois como ponto essencial se quiser ter um grande país na frente. Eu lembro até algum tempo atrás, quando nós fizemos a primeira série na televisão lá sobre a tecnologia militar, que um apresentador bem informado falou: nossa, não podemos dar essa matéria aqui sobre submarino nuclear. Por quê? Porque submarino nuclear, nós somos um país pacífico. Não, falando, não, nuclear é propulsão, não é, a ideia não é explodir o submarino, não. Hoje esse tipo de conhecimento já está mais disseminado. Essa questão, por exemplo, da energia nuclear, hoje é um motivo de orgulho para o país. Agora, um ponto muito interessante, eu estou terminando uma biografia aí de um grande brasileiro, aí, que é o Walter Moreira Salles, e estou passando a história do Brasil nos anos 40, 50. As sementes foram plantadas lá. Um país ele não se constrói da noite para o dia. Essa questão nuclear, lá nos anos 40, que vinha a Fundação Rockefeller, garantia uns físicos para ir para os Estados Unidos, o almirante Álvaro Alberto tentava driblar aí as restrições americanas, né? Então, tudo foi plantado lá atrás, e agora o Brasil está num momento em que, eu acho que pela primeira vez, é um aprendizado também essa questão de governar, né? Nós tivemos no governo Fernando Henrique Cardoso aquele problema muito sério da parte fiscal por conta dos erros do câmbio, mas você começa a tentar estabelecer uma articulação com aqueles conselhos interministeriais, não avançam muito, mas é um começo. O Avança Brasil tenta coordenar um pouco as verbas orçamentárias, não avança muito, mas é um começo. E você tinha o contingenciamento orçamentário, que é uma coisa inacreditável, né? É uma coisa inacreditável porque você estabelecia um orçamento no começo do ano, daí no meio do caminho você precisava fazer o superávit maior, você simplesmente cortava as despesas. Quer dizer, o desperdício que o país fez esses anos todos com esse modelo de contingenciar na boca do caixa é inacreditável, né? E um grande avanço que nós tivemos foi a partir do trabalho de desmonte, digamos, desse conceito maluco de contingenciamento, feito pela ministra Dilma Rousseff, quando o ministro da Fazenda era o Antônio Palocci ainda, onde ela mostrou numa apresentação todos os truques que a Fazenda e o Tesouro utilizava para fazer essa economia não é nem de botequim, não é nem de botequim. Porque você chegava, você estava fazendo uma obra, você interrompia, você tinha um superávit de caixa lá e aquela obra ia para o vinagre. Você desarticulava todo o sistema de gastos públicos e a mídia, como ainda reflete muito, digamos, o mercado financeiro, para o mercado financeiro interessava o seguinte: quanto que sobra no final do ano para pagar os juros? Então você deixava de investir em estrada, você falava: puxa, que baita economia que nós fizemos aí. Mas que economia? Aquilo lá, você teve uma depreciação daquela estrada que vai ter que ser bancada algum dia. Deixava de investir nas Forças Armadas, que baita economia que tivemos. Mas que economia? Quando tiver que investir, você vai, além de estar desaparelhado do país, você vai ter que investir muito mais, né? Então, depois dessa constatação, com esse modelo de PAC, que muita gente acha que é mero marketing, mas não é. Por trás
dessa ideia do PAC, você tem alguns avanços expressivos aí. Primeiro, de você identificar um conjunto de investimentos que ficam fora do contingenciamento. Então, isso aqui é garantido. Segundo, sistemas de coordenação e de avaliação de desempenho dessas obras. Foram montados hoje círculos de avaliação nos ministérios, chegando até a Casa Civil, que pela primeira vez você tem o executivo lá aparelhado para saber o que está sendo feito ou não. E a ideia agora, com esse plano de defesa, isso a gente vai ver com... Tem esse negócio da CPMF também para se discutir, né? Mas com o plano de defesa, pela primeira vez, o Projeto Brasil, nós fizemos um mês atrás, uma longa entrevista com o ministro Nelson Jobim, e pela primeira vez você vê um conjunto de valores e de princípios plantados ao longo dos últimos anos, você vê de forma consolidada. O ministro tem uma cabeça muito boa, pegou rapidamente o que são os princípios fundamentais. Não interessa armamento, interessa transferência de tecnologia, interessa autonomia para fabricar, interessa... No Ministério de Ciência e Tecnologia, temos um ministro que tem uma cabeça ótima. Essa articulação entre institutos militares e institutos civis vai render, vai impedir desperdícios, vai permitir uma complementação muito grande. Então, pela primeira vez, o doutor Verde, que já atravessou tantas fases do Brasil, ele fala: estou com otimismo moderado, porque sempre não dá para ser otimista 100%, porque o Brasil é um país muito imprevisível, né? Mas pela primeira vez nós estamos vendo um conjunto de conceitos muito claramente definidos, uma estratégia de definição muito bem montada. Quer dizer, a partir do que se espera das Forças Armadas, se define como que vai ser montada a estratégia de compras e tudo mais, e a questão de transferência de tecnologia, que vai ser um ponto relevante. E a retomada daquele modelo dos anos 80 de parceria com o setor privado brasileiro para conseguir alavancar a fabricação interna aqui. O que nós esperamos desse seminário? Ele está sendo filmado, esse material vai ser editado, vai ser colocado dentro do bloco de tecnologia militar, que vai ser um subbloco de tecnologia de uma maneira geral. Esse bloco a gente vai montar uma comunidade de discussão, para o qual nós contamos muito com a colaboração dos senhores. Essas comunidades podem ser ou uma comunidade feita por um grupo que se autogere lá, tem um espaço para uma biblioteca que é digital, onde você coloca os principais trabalhos que vão referenciar a discussão. No lançamento do bloco temático vai ser feito um documento inicial, que nós chamamos de documento mestre, que situa em linguagem rápida aí o que é a discussão e quais são os temas relevantes que vão ter que ser discutidos. Então, a questão do planejamento, esses temas relevantes, por exemplo, integração entre os institutos, definição das licitações e tudo mais, a gente conta com os especialistas, com os senhores aí, para a gente poder dar o foco adequado. E a partir daí você monta fóruns de discussão e o resultado desses fóruns sai num documento maior, naquela tecnologia Wiki, da Wikipédia lá, onde você tenta colocar de uma forma bem clara, bem objetiva, os resultados dessa discussão. Então, se vocês repararem, o papel do jornalista muda totalmente. Hoje o jornalismo, o que é? Eu vou lá, entrevisto uma pessoa, pego 10 informações, tenho espaço para 3. Daí eu escolho as 3, 7 se perdem. Aquelas 3 que eu escolho, em geral, aquela que dá impacto mais imediato, mas em geral não é a mais relevante. Dentro desse novo modelo, a notícia deixa de ter essa intermediação. Então, o papel nosso passa a ser o quê? Provocar a discussão e utilizar todo aquele conjunto de informações para colocar uma linguagem estruturada, uma linguagem fácil de entender, mas com o leitor sabendo que a matéria-prima está lá. Se você fugir do roteiro lá, ele vem te dar uma policiada, né? Então, a partir desse material, nós vamos montar essa área de tecnologia militar com as palestras que estão sendo apresentadas, as apresentações também, e depois partir para uma discussão mais ampla.